Muito boa noite, pessoal. Vamos chegando para o nosso encontro número 1 da série de 3 lives dessa semana. Muito legal, muito bacana ter você aqui comigo. Preparei uma super série de aulas. Essa semana vai ser uma semana muito importante para você. Então, sejam todos bem-vindos. Que nós vamos falar na live de hoje? Nós vamos falar sobre você. Você, a mais óbvia e mais misteriosa de todas as coisas. Isso é muito bacana. Vamos fazer uma imersão para dentro de você, fazer uma reflexão profunda para entender quem você verdadeiramente é. Nós vamos fazer hoje aquilo que, se você fosse no médico, seria a primeira coisa que você faria. Um diagnóstico. Nós vamos fazer um diagnóstico hoje. Então, boa noite para você que está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando na live, coloque aí de onde você está falando, só para a gente ter uma noção de onde você está falando. Obrigado, Mário. Aliás, obrigado, Márcio. Obrigado, Magda. Karina, Rio de Janeiro, boa noite. Fabiana Cunha, na área, aqui do escritório ao lado. Minas Gerais, boa noite. Ok, muito bem. Palmas, Tocantins, Brasília. Pessoal, lembrando já de cara, tá, que nós vamos ter material de apoio. Então isso é muito importante, você não deixar de baixar, de imprimir o material de implementação do que nós vamos falar na live de hoje. Wendel de Natal, Luislândia, Minas Gerais, Dalila, boa noite, Camila. Taubaté, Neide Pimentinha, boa noite. Muito bem. Vamos lá então para o BR Rio Grande do Sul, Alexandre, Goiânia. Começamos então, pessoal. Vamos dar a largada. Antes disso, vamos fazer aquela atividade que a gente sempre faz, que é convidar mais pessoas, semear a boa semente. Tudo que você precisa fazer é apertar nesse aviãozinho, vai abrir uma janela com alguns nomes. Ó, o Vitor Rubens eu não vou mandar porque ele já está na live que eu já vi. E aí você marca e manda essa série de lives, essa abertura para 15, 20 pessoas e você está fazendo aquilo que nós devemos fazer. Semear a boa semente. Então vamos lá, pessoal. Qual é a minha intenção com essa série de lives? O que você vai aprender com essa série de 3 lives? Primeiro eu quero dizer, na verdade, que isso não são 3 lives separadas, tá bom? É uma aula só dividida em 3 partes. Então hoje nós vamos trabalhar a parte 1, amanhã a parte 2 e quinta-feira a parte 3. E qual é o objetivo? Por que você deve permanecer? O que você vai aprender se você permanecer ao longo dessas 3 noites aqui comigo? Primeiro objetivo é fazer com que você mude a relação com você mesmo. Essa série, ela se chama propositalmente Como se tornar amado, admirado e respeitado. Provavelmente você pensou que você iria aprender técnicas de como agir externamente com outras pessoas para que você se tornasse amado, para que você se tornasse admirado e para que você se tornasse respeitado. Mas preste bem atenção. As relações externas,
elas não são nada mais e nada menos do que um reflexo da relação interna. Então, todo o objetivo da nossa série aqui é para que você se volte para dentro e para que você passe a se amar, para que você passe a se admirar, para que você passe a se respeitar. Porque o que geralmente acontece? Geralmente acontece que nós não nos amamos, nós não nos respeitamos, nós não nos admiramos, e aí nós buscamos isso nas outras pessoas. E esse que é o grande problema dos nossos relacionamentos. Então aqui nós vamos trabalhar o eu, que é a origem, que é a fonte de tudo. E isso vai ser fantástico, isso vai ser transformador. Então o primeiro grande objetivo, primeira grande coisa que vai acontecer com você é você vai mudar a relação que você tem com você mesmo. A segunda coisa, o segundo grande objetivo, a segunda coisa que vai acontecer com você é você vai desenvolver uma clareza maior sobre a percepção do mundo à sua volta. Você não consegue dimensionar a importância real da maneira que a maneira como você percebe o mundo à sua volta faz na sua vida, no seu dia a dia. Então essa é a terceira, aliás, a segunda grande coisa, o segundo grande objetivo dessa nossa série de lives. Fazer com que você tenha mais clareza, uma clareza maior sobre a percepção do mundo à sua volta. E o terceiro grande objetivo é te ensinar um caminho para implementar isso que nós vamos aprender hoje e amanhã. E, na verdade, com isso, implementar uma transformação real e duradoura na sua vida. Esse é o terceiro objetivo. Implementar uma transformação real e duradoura na sua vida. Mas, mais que isso, bem mais que isso, eu quero mostrar para você durante essas 3 noites, durante essas 3 aulas, que na verdade uma aula dividida em 3 partes, eu quero te mostrar o que eu fiz para que eu pudesse voltar a amar a minha vida. Pare e pense um pouco. Você verdadeiramente ama a sua vida? A maioria de nós não percebeu ou não percebe que nós paramos de amar a nossa vida. Nós paramos de amar a vida. Nós não amamos mais a vida. E vou fazer todo o meu esforço para que você entenda isso e para que você volte a amar a sua vida. Fazer você entender que se você está aqui, você é relevante, você é importante. Se você está aqui é porque você tem importância. Fazer com que você pare de resistir, que você pare de criar negatividade, fazer com que você pare de criar resistência, fazer com que você pare de não se achar capaz. Você precisa parar de não se achar capaz. E esse é o momento derradeiro, esse é o momento. Não existe mais tempo para você se achar incapaz. Não existe mais tempo para você criar negatividade. Não existe mais tempo para você não amar a sua vida. Fazer com que você pare de não ter fé. Não existe mais tempo no mundo para você não ter fé. Fazer com que você pare de não acreditar em si. Você precisa parar de não acreditar em si. Chega, a partir de hoje, eu vou acreditar em mim. Fazer com que você pare de não extrair o máximo da sua vida. Você precisa parar de se contentar com o que não te faz feliz, em aceitar aquilo que não te faz feliz.
Então, esses são os objetivos, é por isso que nós estamos aqui. Eu quero que você volte a amar a sua vida, eu quero que você volte a sentir o real valor que existe em você. Então, primeira noite, hoje, a primeira parte dessa série, nós vamos fazer o diagnóstico. Nós vamos fazer o diagnóstico. Eu e você, tá? Eu e você. Esquece o resto das pessoas. Nós estamos aqui com 3.500 pessoas. Esquece o resto das pessoas. Eu e você, nós vamos ter uma conversa, tá? Uma conversa no pé do ouvido, eu e você. Vou desativar os comentários e depois ativo de novo. Nós vamos conversar hoje, eu e você, uma conversa minha e tua. Não importa quem mais está aqui, eu e você. Nós vamos conversar sobre os problemas da sua vida. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre problemas, mas também você precisa entender que existem pessoas demais receitando sem diagnosticar. Você confiaria num médico que você fosse lá e você tivesse algum problema e ele nem perguntasse para você qual o problema que você tem e ele já começaria a receitar medicamentos e soluções para o seu problema sem diagnosticar? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a diagnosticar. Nós precisamos aprender a olhar para nossos problemas e se perguntar por que eles estão ali. E não sair correndo desesperadamente atrás de soluções. Há quanto tempo você já está buscando soluções para os seus problemas? E quanto tempo você passou na vida analisando esses problemas? Como é que você quer curar um problema que você não conhece a origem? E muitas vezes você nem conhece, você nem sabe que você tem esse problema. Então hoje nós vamos falar sobre problema. Hoje você vai entender por que nós nos sentimos tão pequenos. E não importa o que você sente exteriormente, porque muitas vezes a gente mantém uma imagem grandiosa, externa, justamente para omitir, para ofuscar a sensação de inferioridade que a gente tem. Então, por que a gente se sente tão pequeno? Por que a gente se sente tão incapaz? Por que a gente se sente tão frustrado? Por que a gente se sente tão carente? Por que a gente se sente tão insatisfeito? Por que a gente vive tão frustrado? Por que a gente reclama tanto? Por que a gente critica tanto? Por que a gente tem tanta inveja, tanto ciúme? Porque por mais que a gente se esforce, a gente não consegue sair do lugar. Porque a maioria de nós mal consegue prover o sustento da família, com todo o seu esforço, com toda a sua inteligência. Por quê? E você vai entender também como sair dessa situação. Você vai entender por que você tem essa sensação de vazio. Por que você tem esse sentimento de indignidade? Por que você tem esse sentimento de desânimo? A falta de vontade? Por que você procrastina? Por que você não age? Por que você tem essa sensação de que você não merece? De onde vem esse sentimento de indignidade que eu falei há pouco? De onde vem a timidez, o medo, a culpa, a vergonha? E como se libertar de tudo isso? Então hoje o conteúdo é fantástico, o conteúdo é extraordinário. Nós vamos olhar para a origem dos nossos problemas. Porque uma vez que você entende a origem, uma vez que você entende o que causa o problema, aí nós podemos ir para a solução. Então hoje nós vamos fazer essa reflexão profunda, esse diagnóstico
E você vai entender isso hoje, e isso vai prevalecer ao longo da vida, pro resto da vida. Na parte 2, que é a aula 2, que é amanhã, nós vamos falar sobre plenitude e abundância, que é, na verdade, aquilo que nós somos em essência, aquilo que nós verdadeiramente buscamos o tempo todo. O que nós mais queremos? Nós queremos nos sentir plenos, nós queremos nos sentir importantes, nós queremos sentir o nosso valor, nós queremos, acima de tudo, sentir que nós temos valor. E por que isso é tão difícil? Por que a gente busca tanto? Porque todo sucesso, todo dinheiro, tudo que a gente busca e que é interessante, que é importante, mas tudo isso que a gente busca e que raramente alcança, será que isso nos traz aquilo que nós buscamos? Então amanhã nós vamos falar sobre o que nós buscamos na vida. Se hoje nós vamos fazer o diagnóstico dos nossos problemas, amanhã nós vamos olhar para onde nós queremos ir e por que nós queremos ir até lá. Nós vamos falar amanhã sobre plenitude e abundância. Você vai mudar a sua perspectiva de vida. E embora isso não tenha nada a ver com religião, como eu sempre faço, às vezes eu busco alguns exemplos, algumas citações bíblicas, não porque isso é religião, mas porque a Bíblia é um livro, porque a Bíblia faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E é muito mais que um livro, é um livro sagrado. E um dos pontos importantes, falando de plenitude e da abundância, amanhã, é entender o que Jesus verdadeiramente quis dizer quando ele disse: a quem muito tem, mais será dado, e este terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é muito duro. O que verdadeiramente ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com ter? Quem muito tem, o que ele quis dizer com ter? Pense em você. Você tem em abundância? Por que não? Como fazer parte daqueles a quem mais será dado? Você já se perguntou isso? Veja, Jesus não fala bobagem. Então, se ele diz: a quem tem, mais será dado, e por isso terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele quis dizer com isso? E como fazer parte daqueles que têm e que vão ter em abundância? Qual é essa fórmula? Como é que nós podemos compreender isso? Então amanhã você vai entender qual o segredo da plenitude e da abundância. E você vai entender de uma maneira muito simples o que silenciar a mente e ter paz interior, paz de espírito, tem a ver com isso. E na quinta-feira, que é a terceira parte dessa série de 3 lives, nós vamos ver o que fazer na prática. Existe uma saída certa e segura desse problema que nós vamos trabalhar hoje e desse ponto que nós queremos chegar. Você vai entender na quinta-feira por que tudo que você aprendeu, estuda e leu ainda não foi o suficiente para te tirar, para te libertar da estagnação e da escassez, ou pelo menos desse sentimento de ainda não ser bom o suficiente, esse sentimento de ainda não ter o necessário para ser feliz agora, essa necessidade de sempre projetar a felicidade num ponto futuro. O que ainda falta para você ser feliz? Onde você está preso? Qual é o passo a passo para você verdadeiramente avançar, seguir adiante? Quais são os níveis da nossa evolução pessoal? Como saber em que nível cada um de nós está?
E o que fazer para avançar para o próximo nível? Esse é o tema da live 3, na quinta-feira. Então eu quis fazer essa breve introdução, eu sempre gosto de no início começar mostrando para onde nós estamos indo e por que nós estamos fazendo esse caminho. E qual é a transformação que isso vai trazer para a sua vida? A transformação é uma vida mais leve, uma vida mais natural, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, mas não no futuro. Agora, nesse momento. Você vai voltar a amar a vida. A vida é bela, a vida é linda, mas muitas vezes a gente para, a gente deixa de amar a vida. Não há mais amor pela vida. A gente compra uma briga com a vida, a gente encrenca com a vida, a gente tem um ressentimento, uma mágoa em relação à vida. E isso afeta tudo, tudo, tudo. Então nós vamos trabalhar, nós vamos avançar profundamente nesses 3 temas, nessas 3 noites. E hoje nós vamos trabalhar, então, fazer esse diagnóstico e nós vamos trabalhar 4 temas extremamente importantes. Tudo que eu falei até aqui é importante, mas o que eu vou falar agora, o conteúdo de hoje, é a coisa mais importante que você pode entender na sua vida. Eu estou te falando isso e eu vou te explicar isso e no final da aula você vai entender isso. É a coisa mais importante que uma pessoa, que qualquer pessoa pode aprender na vida. Que é a razão pela qual nós nos sentimos tão incapazes, tão pequenos. Essa sensação, esse desejo, essa vontade que a gente tem de chegar a um lugar onde a gente se sente pleno no futuro. Isso demonstra que nós vivemos numa insatisfação permanente. E eu quero trabalhar hoje com vocês, já entrando no conteúdo de hoje, eu quero trabalhar com vocês 4 pontos hoje à noite. 4 pontos. Todos esses 4 pontos têm a ver com a sua noção de eu. Tem a ver com aquilo que você verdadeiramente pensa sobre você. Com aquilo que você traz dentro de si. Com aquilo que determina toda a sua realidade. Todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias, toda a sua ansiedade, todo o seu medo, toda a sua busca. Tudo isso nasce desses 4 pontos. E eu quero que você pegue uma caneta e o papel e que você anote esses 4 pontos. Tá? Que a gente vai trabalhar um a um esses 4 pontos. O primeiro ponto é a essência. O primeiro ponto é a essência. Escreva essência. Na página do papel, primeira palavra, essência. Logo abaixo da essência, eu quero que você escreva identificação. Escreva identificação. Enquanto isso, eu vou colocar os comentários aqui para ver se vocês estão empolgados. Estão empolgados, galera? Vocês estão animados? Estão empolgados pela nossa série? Estão empolgados? Essência, identificação. A terceira palavra é inconsciência. A quarta palavra é insatisfação. E aí eu vou acrescentar uma quinta palavra, que é uma palavra feia, mas que nós vamos ter que encarar, que é a inveja. Essência, identificação, inconsciência, insatisfação e inveja. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com você? Por que você sente inveja? Você sente inveja? O que é inveja? Inveja é ciúme. Inveja é você desejar o que o outro possui. Inveja é você se comparar com a outra pessoa e você não se sentir bem. O que é a insatisfação? Você é uma pessoa insatisfeita? Você tem insatisfações? Olhe para a sua vida. Quais são as áreas em que você se sente insatisfeito? Da onde que vem a insatisfação?
De onde nasce a insatisfação? E provavelmente você não vai acreditar ou imaginar que você vive num estado de inconsciência. A maioria absoluta das pessoas vive num estado de inconsciência. E o que é isso? Simone Mesquita colocou aí: essência, identificação, inconsciência, insatisfação e inveja. Esses são os 5 pontos que a gente vai trabalhar profundamente hoje. Estão empolgados? Vamos lá então, pessoal. O que eu preciso que você entenda? A primeira coisa, eu não vou ficar empolgado aqui, tá bom? Eu não vou ficar gritando. Vamos fazer agora essa nossa conversa, nossa conversa ao pé do ouvido. O que você precisa entender? Deixa eu primeiro explicar por que é importante o que nós vamos falar aqui. Eu não sei exatamente quem você é, eu não sei de onde você veio, eu não sei quais são as suas dores, quais são os seus problemas, eu não sei. Mas eu posso te falar das minhas dores, dos meus problemas. Eu vim de uma família pobre, tá? Já contei várias vezes a minha história. E o que acontece? Acontece que desde muito cedo eu não queria viver naquela situação. E eu, em circunstância nenhuma, em momento algum, eu medi esforços para sair dessa situação. Então eu lia muito, eu estudava muito. Mesmo nas condições mais precárias, eu lia, eu estudava. E eu nunca fui considerado uma pessoa inteligente, uma pessoa extraordinariamente inteligente. Eu nunca fui. E o que aconteceu? Eu me dediquei muito, me esforcei muito, mas parecia sempre que quando eu chegava perto daquilo que eu buscava, algo acontecia. Isso não acontece com você muitas vezes? Quando você parece que as coisas estão se alinhando, quando parece que você chega, pelo menos próximo, ou quando você se deslumbra, achando que você está vendo uma luz no final do túnel, algo acontecia que acabava com isso. Eu via que aquela luz não passava de uma miragem. Sempre eu carregava dentro de mim, eu não sei se você sente isso, mas era uma sensação estranha, era um medo, vamos chamar isso de medo. Mas era um medo que não era um medo de algo, era um medo que eu não sabia do que eu verdadeiramente estava sentindo medo. Então eu não sei se muitas vezes te dá aquela angústia, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Era isso que habitava dentro de mim, aquela sensação de que a qualquer momento, algo muito ruim poderia acontecer. E eu me acordava, às vezes, na metade da noite, de madrugada, e eu tinha aquele pensamento: e se eu perder meu emprego? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Porque eu tinha esse constante sentimento de medo, de abandono. Como se eu estivesse sozinho no mundo. E que esse mundo fosse um lugar perigoso, um lugar cheio de armadilhas, e que eu, a qualquer momento, poderia cair numa armadilha e perder até mesmo as coisas mais básicas que eu tinha conquistado. Então, eu tinha esse sentimento, eu tinha esse medo, que é uma sensação de abandono, uma sensação de isolamento, uma sensação de separação. Com algumas pessoas eu até tinha uma conexão. E era gostoso ter essa conexão. Mas aquele medo me dizia que talvez eu até iria perder isso que eu tinha. Que era essa conexão com esses meus amigos, com a minha família, com essas coisas.
Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação de medo, de que se eu avançasse demais, eu estaria infringindo um espaço que não fosse meu, um lugar onde eu não fosse digno de estar. Eu sempre tinha essa sensação de que talvez se eu desse um passo a mais, eu estaria sendo atrevido demais, ousado demais. Que era essa sensação de que eu não merecia estar lá onde eu queria ir. Por outro lado, dentro de mim, havia essa necessidade terrível. Era terrível porque ela me fazia sofrer, essa necessidade de se tornar alguém. Eu lembro que um dia eu olhei para mim e disse, nossa, eu tenho 28 anos e eu ainda não sou ninguém. E aí vinha essa ameaça de que talvez eu nunca seria alguém. Eu lembro de um Natal que eu estava sentado com a minha mãe e eu estava sem dinheiro nesse Natal. E a pobre da minha mãe, que nem mesmo merecia aquele desabafo, eu disse, a vida não faz sentido. Aos 28 anos, eu pensando que a vida não fazia sentido, porque nada dá certo, é tudo tão difícil. E eu desabafei ali, eu vi que ela chorou por causa do meu desabafo. Então, eu não sei como você se sente, mas eu sentia isso de uma maneira muito profunda. Esse sentimento de incompletude, esse sentimento de vazio, e isso me tirava muitas vezes o ânimo. Eu não tinha ânimo, eu tinha vontade. Não era nem vontade, era necessidade. Eu tinha necessidade, mas eu não sabia para que lado correr. Eu tinha medo de correr para qualquer lado. E isso era a minha realidade por muito tempo. E isso era dolorido, isso era sofrível. Era sofrível. E o que acontece? Qual era a minha saída? O que eu acreditava que poderia me salvar? Eu acreditava que o que poderia me salvar era o conhecimento. Não sei onde você deposita as esperanças da sua salvação. Eu não sei onde você busca refúgio. Eu não sei qual é o garimpo onde você vai garimpar todo dia. Mas o meu garimpo, a minha esperança, o meu Eldorado era o conhecimento. Era o conhecimento. Eu lia, eu estudava, eu não fazia faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Mas eu lia, eu estudava. Eu lia, eu estudava, eu lia, eu estudava. Eu fazia um curso ali, fazia um curso lá, ia numa palestra ali, ia numa palestra lá. Na época não tinha Instagram, não tinha internet disponível dessa forma, não tinha redes sociais, mas eu sempre dava um jeito de estudar, porque eu achava que a minha saída, a minha solução estaria no estudo. Quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? O quanto você já estudou? Eu fazia isso. E isso foi importante, deve estar sendo importante para você. Só que isso me trouxe resultados, mas não resolveu os meus problemas mais profundos. Com o passar do tempo, eu achava que toda a solução dos meus problemas seria se eu conseguisse escrever um livro que as pessoas efetivamente comprassem e lessem. Muitas pessoas escrevem livros. Escrever um livro é fácil. O difícil é você encontrar pessoas que queiram ler o que você escreve. E pasmem, eu escrevi 4 livros que são o meu maior segredo. Por quê? Porque só eu li. Eu não consegui, eles até foram impressos, mas não consegui vender. E aí chegou o dia que eu consegui vender um livro
E o livro explodiu, o livro estourou, foi um sucesso. Saí na Veja, saí na Folha de São Paulo. E o dinheiro começou a aparecer. Mas aí eu descobri um outro problema. Que o dinheiro, apesar de aliviar certos aspectos da minha vida, que a fama, começaram a aparecer palestras, comecei a palestrar pelo Brasil inteiro, e começou a aparecer dinheiro, e eu vi que aquilo também não conseguia eliminar esse medo, todas as sensações que eu sentia antes, eu agora continuava sentindo. E era disso que eu queria me libertar. Lógico que eu queria dinheiro, lógico que eu queria reconhecimento, todos nós queremos isso, e não tem nada de errado com isso. Mas o que eu mais queria era viver plenamente, porque eu via a vida passando, parecia que a vida passava muito rápido, que a vida estava escapando de mim. Você não tem essa sensação de vez em quando? Você olha e você diz, nossa, já é outubro, meu Deus, já semana que vem, aliás, mês que vem já começam os preparativos do Natal. E o tempo parecia estar escapando de mim. E as coisas não aconteciam. E aí aconteceu a grande transformação que eu vou ensinar para você hoje à noite. A grande transformação. Eu lembro como se fosse hoje. Eu já tinha estudado, a essa altura eu já tinha me formado em filosofia, eu já tinha passado pela faculdade, já estava fazendo pesquisa em psicologia da mente, aliás, em filosofia da mente, psicologia da cognição, aí já estava avançando muito. Sempre em busca da solução. E eu já tinha estudado todos os filósofos que você pode imaginar, e aí me chegou, preste atenção, que isso aqui é muito importante, escreva isso, preste atenção. Me ocorreu a seguinte coisa, digo, Nossa Senhora do Céu, eu estou há 20 anos estudando todas essas pessoas, tudo que elas pensam. Eu estou estudando tudo que elas dizem, tudo que elas falam. Estou decorando, estou memorizando, estou entendendo toda a psicologia, toda a filosofia dessas pessoas. Só que eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de estudar a mim mesmo. Eu esqueci de olhar para mim. Meu Deus do céu, isso foi uma revelação. Por quê? Veja se não é o seguinte. Pensa sobre o seguinte. Quantas coisas você já ouviu de outras pessoas, opiniões de outras pessoas? Quantos livros você talvez já tenha lido? Tudo são coisas que os outros dizem para você e você fica estudando isso. Mas quanto tempo você já dedicou para estudar a si mesmo, para entender quem você verdadeiramente é? E eu lembro que naquele dia eu disse, meu Deus, eu posso falar sobre Heidegger, eu posso falar sobre Sartre, eu posso falar sobre Habermas, eu posso falar sobre Aristóteles, eu posso falar sobre qualquer filósofo. Eu li todos os livros de Nietzsche, eu sei tudo que Nietzsche pensa. E eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei as coisas mais básicas sobre mim. Eu não sei. E naquele momento eu parei de estudar outras pessoas. E eu comecei a olhar para dentro de mim. Quem sou eu? É a pergunta básica, a pergunta fundamental, é aquilo que eu falei no início dessa aula. Tem muitas pessoas receitando sem diagnosticar. E esse talvez seja o seu problema. Você está buscando soluções sem conhecer o problema. Você está querendo coisas que você acha que vão resolver
o seu problema, mas você não sabe qual é o seu problema. Você está me entendendo? Você está me entendendo? A grande pergunta que eu fiz é a seguinte: como é que eu quero ser feliz se eu não sei quem eu sou? E eu já tinha ouvido muitas histórias, muitas citações de Shakespeare, de Sócrates, do próprio Jesus Cristo sobre conhecer-se primeiro. Conheça primeiro a ti mesmo. Conheça primeiro a ti mesmo. Uma das frases dos gregos antigos é a seguinte, escreva isso: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Isso é uma promessa fantástica. Jesus dizia: buscai primeiro o reino dos céus que está dentro de você. Ele não disse isso numa sequência, como eu estou dizendo, mas ele disse que o reino dos céus, que ele intercalava com o reino de Deus, está dentro de nós. E ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e depois o resto será acrescentado. Só que eu nunca tinha parado para me perguntar o que é buscar primeiro o reino dos céus, o que é conhecer-se a si mesmo. Então por isso eu quero te fazer esse convite, nos próximos 15, 30, 40 minutos, nós fazer essa reflexão sobre esses 5 pontos. É como você descascar uma cebola. Você vai tirando uma camada após a outra, uma camada após a outra, até você chegar ao núcleo. Então, o que você precisa entender se você quer verdadeiramente mudar, transformar a sua vida de uma maneira profunda, de uma maneira sólida, de uma maneira duradoura? Você precisa fazer aquilo também que Jesus falou. Lembram da parábola do homem insensato e do homem prudente? Qual a diferença do homem insensato e do homem prudente? Jesus explica que o homem insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. O homem prudente cavou fundo até encontrar a rocha e construiu a sua casa sobre a rocha. O homem insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. O que isso quer dizer? É construir a sua identidade sobre uma base que não é segura, que não é sólida. E o que significa você construir a sua casa sobre a rocha? O que significa? Significa você encontrar o núcleo central daquilo que você verdadeiramente é. E muitas pessoas, eu espero que você não seja uma dessas, torcem o nariz para isso. E elas se iludem a vida inteira, elas se enganam a vida inteira, elas vivem uma ilusão a vida inteira. Por isso, o que você vai aprender agora é a coisa mais importante que você pode aprender. E o que isso significa? Bem rápido, de maneira bem clara. Pense na sala em que você está. Pense num quarto, ok? É lógico que isso é meramente ilustrativo. Mas pense em você como um quarto, o quarto em que você está. Imagine esse quarto totalmente vazio. Você está nesse quarto e não tem nada, é um quarto vazio. E através desse quarto vazio, vamos dizer que esse quarto vazio que é você, vamos supor que isso seja a mente. Quando você está num lugar vazio, você não percebe nada. O quarto está vazio, mas na verdade ele não está vazio. O vazio por si só é algo. Então o que acontece? Você, na verdade, é um quarto vazio. Esse quarto vazio que você ele é a sua essência divina. E qual é o seu propósito? Qual é o objetivo pelo qual você está na vida? Está vivendo essa vida? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é
fazer com que a essência divina, o sopro divino que existe em você, o elemento divino, que isso é difícil entender com a mente, mas nós vamos chegar lá, então mesmo que a mente esteja refutando isso agora, dê um crédito para isso. Então o que acontece? Você, em essência, você é um quarto vazio. E através desse quarto vazio, a essência, ela se manifesta. E esse é o objetivo pelo qual você está aqui. A essência é o reino dos céus. É onde Deus habita. O que é Deus? Deus habita, ele não é todo, Deus não é uma coisa. Então ele habita em você, ele habita em mim. Onde há vida, há Deus. Deus é vida. Então existe a vida se manifestando através de você. E isso é milagroso, isso é maravilhoso. A vida se manifestando através de você. Deus se manifestando através de você. Você vivendo a sua essência sagrada, a sua essência divina. O que é o sucesso? O sucesso, na verdade, o sucesso real, o sucesso verdadeiro, é a divindade aflorando em você. Mas por que você sofre tanto? Não tem nada de divino na maioria de nós, pelo sofrimento, pela escassez, pela incapacidade, pela sensação de vazio, de incompletude. Parece que não tem nada de divino em nós. Pela inveja, pelo ciúme, pela violência. Parece que não existe nada de divino em nós. Por que isso acontece? Por que essa sensação de abandono? Por que essa sensação de medo? Por que essa sensação de você não ser ninguém, se você é a essência divina se manifestando no universo? Essa é a grande pergunta. Porque quando você pensa sobre você, geralmente você pensa sobre as coisas que você acumulou ao longo do tempo na sua cabeça. Essa é a definição que nós temos sobre nós. Mas o que seria se você se definisse como um quarto vazio? E você permitisse que a essência divina se manifestasse através de você? Agora, o que acontece? Nós estamos falando do primeiro dos 4 pontos, nós estamos falando da essência. O que acontece? Você é uma essência divina. Agora, por que nós temos essa sensação de não ser ninguém? O que acontece? Na medida que você vai crescendo, você vai tendo certas experiências. Coisas vão acontecendo com você. Daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade para você sentir isso que eu estou falando. E essa atividade já por si vai mudar a sua vida. Então, se você acha que isso aqui é importante, espera para ver o que vai acontecer. Então, o que acontece? Você vai percebendo coisas na medida que você vai crescendo e você vai acumulando essas coisas dentro da sua mente. Imagine um quarto vazio e você vai começando a colocar coisas dentro desse quarto vazio. E o que acontece? Com o passar do tempo, esse quarto vazio, ele deixa de estar vazio. Ele começa a encher. O que são as coisas que você coloca aqui? São conceitos, são ideias, são percepções. E, na verdade, isso tudo são moldes mentais com os quais você vai lotando a sua mente. E o que acontece quando você enche a sua mente de coisas? A essência, ela não consegue mais se manifestar através de você. Não existe mais manifestação da essência. Agora, você se identifica com as coisas que você foi acumulando na sua mente. E como é que você cria a realidade, se é que você nasceu para criar, para manifestar? O que acontece? Você começa a manifestar o que você tem dentro da sua mente. A mente, o quarto, ele é finito, ele é limitado.
As coisas que você tem dentro da sua mente, elas são limitadas. Se antes você produzia coisas extraordinárias, coisas que poderiam ser consideradas até mesmo milagres, porque elas se produzem de uma maneira extraordinária, como, por exemplo, aprender a caminhar, aprender a falar. Essas coisas que uma criança aprende com tanta facilidade. Você já tentou aprender uma outra língua, uma segunda língua? Olha a dificuldade que é. Mas a criança em 1, 2 anos pega tudo isso. Então o que acontece? A partir de agora, você não tem mais percepção de quem você é em essência. E esse é o segundo processo. Se o primeiro processo é a essência, o segundo processo é quando você enche a sua mente de conceitos, de rótulos, de ideias, você passa a se identificar com esses conceitos, com esses rótulos, com essa ideia. E agora acontece a grande separação, a grande ruptura, o isolamento. O que significa essa ruptura, esse isolamento? A ruptura e esse isolamento é o seguinte: você agora não sabe mais quem você é e você se torna esse ser limitado, que age e reage de acordo com aquilo que você acumulou e se identificou ao longo do seu crescimento. Esse é o segundo processo, se chama a identificação. Você não sabe mais quem você verdadeiramente é. Por isso, você tem essa necessidade, por isso você tem esse anseio de se tornar alguém. Porque lá no fundo, você percebeu, existe essa percepção de que existe algo que você ainda não descobriu. O sentimento de vazio, o sentimento de incompletude, aquele sentimento de medo, de abandono, ele nasce por quê? Porque a gente se afasta da nossa origem. E a gente não percebe mais isso. Por quê? Porque lembra, a essência é o vazio. E agora a mente não é mais vazia, a mente é cheia de coisas. A mente está cheia de coisas e você agora só vê mais coisas. É difícil você perceber o vazio quando a sala está cheia. Se você olhar para a sua sala, você vai pensar que, se eu te perguntasse o que tem dentro da sua sala, você ia citar todos os móveis, todas as coisas, e você ia se esquecer da coisa mais importante que permite a existência da sala, que é o vazio. Sem o vazio não existiria sala. E isso parece complexo, mas isso é muito simples. Por quê? Porque isso é nossa natureza. Lá no fundo, você sabe disso. Lá no fundo, você entende isso. Talvez você não consiga, talvez você não consiga se encontrar, talvez, e isso cria essa sensação de vazio. E você, o que você faz? E o que eu fazia? A gente corre para fora, a gente olha para fora, para tentar trazer mais coisas, mais conhecimento. O conhecimento é importante. O que nós estamos fazendo aqui é uma série de conhecimento. Mas o conhecimento é ferramenta. O conhecimento, ele é secundário. Se você não tem liberdade, se você não tem espaço vazio na sua mente, você não tem como usar o conhecimento. Você tem que ter espaço. O espaço significa, você tem que saber manejar, porque quando você se identifica, lembram? São 5 palavras. Identificação é a segunda. A primeira é a essência. Então, o primeiro estágio é a sua essência. E presta atenção. Isso é o que aconteceu no Éden. A história do Éden, o que aconteceu no Éden? Você já se perguntou por que a árvore que estava no jardim do Éden e que Jesus recomendou
Adão e Eva não mexer com isso? Você já se perguntou por que ela se chama a árvore do conhecimento? Por que a árvore do conhecimento é um problema? O que você mais busca na vida não é conhecimento? E por que a árvore do conhecimento haveria de ser o problema que nos fez com que nós fôssemos ser expulsos do paraíso? E lembram o que Deus disse a Adão e Eva que seria a punição caso eles comessem a árvore, o fruto da árvore? A punição seria a morte. Mas eles comeram, eles não morreram. Eles continuaram vivos, eles tiveram filhos e tudo mais. A morte não é a morte física. O conhecimento é isso aqui. Quando você se identifica com o conhecimento, existe uma morte. Qual é essa morte? É a morte do seu eu verdadeiro. E o que é a morte do seu eu verdadeiro? É a morte da intimidade com Deus. Com o reino dos céus. Antes, Adão e Eva eram íntimos de Deus. Eles passeavam juntos pelo jardim, mas quando eles comeram a fruta da árvore do conhecimento, a primeira coisa que eles sentiram foi vergonha. Eles se sentiram nus, vulneráveis. Quer dizer, eles tinham consciência da sua separação. Antes não havia separação, não havia vergonha. Então, o que acontece? É importante, eu não vou ter tempo para mergulhar nisso na profundidade que isso merece, porque essas histórias tão importantes e tão sagradas da Bíblia, elas muitas vezes, por falta de consciência e tudo mais, elas são meio que mal interpretadas. Mas o que acontece? Qual é o nosso grande eu? É a essência. E onde é que acontece o problema? O problema acontece quando nós nos identificamos com o conhecimento. O que é o conhecimento? Pense, por exemplo, você se conhece, certo? O que você sabe sobre você? Você sabe que você é incapaz, você sabe que você tem limitações, você sabe que você não é muito inteligente, e tudo isso são ideias que um bebê não tem. Você sabe que você procrastina, você sabe que você não tem persistência, você sabe que você não tem foco, você sabe que você não tem ânimo, todas aquelas coisas, tudo isso você sabe. Agora, quando você era criança, você tinha disciplina, você tinha persistência. Olha a disciplina e a persistência necessária para você aprender a caminhar. Não te faltou ânimo, não te faltou vontade, não te faltou coragem para aprender a caminhar, para aprender a falar essas coisas. Você está entendendo? Então, o que acontece? O que é o pecado? As pessoas falam o que acontece com o pecado. O que é o pecado que a gente tanto fala? Pecado. Pecar. Na origem da palavra, quando a Bíblia foi escrito, pecar significa errar o alvo. Os arqueiros, quando eles treinavam tiro de flecha, quando eles erravam o alvo, eles diziam: opa, você pecou. Então, pecar significa errar o alvo. E o que é o pecado original? Significa você errar a sua origem. Você nega, você se separa. E aí vem uma coisa muito polêmica, que as pessoas muitas vezes, no primeiro momento, se revoltam e depois se acalmam. O que nós, muitas vezes, a nossa relação com Deus também é uma relação com uma ideia. E Jesus fala muito isso sobre voltar para dentro, entrar pela porta estreita. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de você.
E qual é a primeira coisa que você precisa entender? Que você é importante. Você é uma essência divina, mas não é a importância do falso eu, a mente dizendo que você é importância, que você é importante. Porque isso é só uma máscara, isso é só uma ilusão também. É você reconhecer a sua essência. E a importância vem disso. Mas aí tem um problema. Qual o problema? Você perdeu a percepção da essência. E você se identificou, essa segunda palavra, identificação. Você se identificou com um conjunto de ideias. E você acha que você é essas ideias. O quanto você sabe, você acha que você não é inteligente. Como é que você sabe? Não é que você não é inteligente, é que você não usa a inteligência que você tem. Por que você não usa a inteligência que você tem? Porque você não acredita que você tem inteligência. Então, a segunda palavra é identificação. Qual é a terceira palavra? A terceira palavra é a inconsciência. Por que a terceira palavra é a inconsciência? Porque quando você se identifica com as ideias na sua cabeça, você perde a consciência de quem você verdadeiramente é. Você perde a consciência da sua origem, da sua natureza divina, do sagrado que existe em você, do sopro divino. Quando você fala que você é feito à imagem e semelhança de Deus, você fala isso da boca para fora. Você fala isso porque todo mundo fala. Mas você não incorpora isso. Você não tem isso muito claro em você. Você não vive como se você fosse. E, de novo, não é uma questão de orgulho, de prepotência. É a questão daquilo que eu falei da série, de você se amar como um filho de Deus. De você se admirar como um filho de Deus. De você se respeitar como um filho de Deus. É isso que você não faz mais. É isso que nós deixamos de fazer. E não estou falando de religião. Eu estou falando de quem nós somos. Esquece a religião. A religião é outra coisa. Nós estamos falando aqui de autoconhecimento. Se você quer se conhecer, você precisa conhecer quem você é na sua origem. E aí vem a questão da inconsciência. Você perdeu a consciência de quem você é. E você vive na ilusão da ideia que você criou sobre si mesmo. E o que acontece? A inconsciência cria a insatisfação. O que é a insatisfação? Não há nada que te satisfaz. Como poderia? Como poderia você se satisfazer se você é uma essência divina e se a sua missão, se o seu propósito é permitir que essa essência aflore através de você, essa essência se manifeste através de você, essa essência viva através de você, porque você tem um corpo físico, mas você tem a vida, você tem a essência, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o seu pensamento, você é aquele que pensa, a vida que vive através de você. E aí o que acontece? Isso cria esse sentimento, porque você passa a viver essa ideia, esse conceito, esse eu conceitual, e isso nos separa cada vez mais. Por quê? Porque a gente cria essa insatisfação em relação à vida, e quando a gente está insatisfeito, a gente procura suprir essa satisfação com coisas. É como se o quarto vazio é aquilo que nós verdadeiramente somos. E quando você entulha o quarto de coisas, você não sente mais o vazio. E aí você acha que você precisa botar mais coisas dentro do quarto para preencher o vazio. A insatisfação, ela não está na falta de coisas. A insatisfação está na ausência da percepção
de quem nós verdadeiramente somos. É dali que nasce esse sentimento de medo, que a gente não sabe medo do quê. Você sente aquele medo, aquele desespero, aquele desamparo. E veja a parábola do homem insensato. O que Jesus quis dizer? Ele disse o seguinte: o homem insensato constrói a sua casa sobre areia, ou seja, constrói a sua identidade no mundo dos conceitos, das ideias, que são coisas que mudam o tempo todo, como areia. Quando você se confunde com ideias, com conceitos, você muda, você se sente inseguro, porque qualquer outra ideia muda quem você é. Você pode se achar mulher, o homem mais bonito do mundo, mas se alguém chegar e dizer alguma coisa sobre você, você muda imediatamente a percepção. Aí ele diz, não seja como essa pessoa. Por quê? Porque ela vive em constante preocupação. Aí ele diz o quê? Seja como um homem sensato. Cavoque fundo até você encontrar a rocha. Quando você encontrar a rocha, construa a sua casa sobre a rocha, que nenhuma chuva, nenhum vento pode derrubar a sua casa. A casa que ele fala é a nossa identidade, é a nossa noção de eu. Se você construir a sua noção de eu no seu corpo, por exemplo, o seu corpo vai mudar e a sua noção de eu vai mudar. Mas se você construir a sua essência, é o que há de eterno em você, isso nunca muda. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando quando nós estamos falando eu disse que nós faríamos um diagnóstico daquilo que cria a insatisfação. E a insatisfação, quando você está insatisfeito, o que acontece? A insatisfação, ela é uma negatividade. O que dá origem à insatisfação? A escassez. O que é a essência? O que é a essência? Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas no momento, eu falei para você que quando eu entendi isso, e isso não é difícil de entender, isso não é complexo de entender. Por quê? Porque isso é o que nós somos em essência, isso está dentro de você. Se você verdadeiramente prestar atenção, você vai entender isso. E aí o que acontece? A insatisfação, ela cria a inveja, o ciúme. Você começa a desejar as coisas dos outros. E isso cria sofrimento, isso cria violência. Isso cria todo tipo de problemas. Então, o que eu preciso que você entenda? O que eu preciso que você entenda? Eu prefiro usar até mesmo as palavras de Jesus para entender isso. E mesmo que você não entenda isso hoje, se você é muito novo aqui, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e o resto será acrescentado, ele está dizendo exatamente isso. Se você, ao invés de se preocupar em querer ser validado com as coisas externas, se você buscar o amor, se você buscar a adoração, se você buscar o respeito do mundo lá fora, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Você tem que se voltar para dentro, você tem que encontrar o seu valor na essência daquilo que você verdadeiramente é, porque aí nenhuma opinião externa pode mudar isso. Esse é o grande segredo. E é isso, esse é o meu objetivo aqui nessas 3 noites. A primeira noite é de fazer o diagnóstico, tá? É de fazer o diagnóstico, você diagnosticar qual é o problema. Então, o grande problema, qual é? O grande problema é você não se conhecer. Você se confundir com uma série de ideias que você tem na sua cabeça. E aí, eu quero fazer, nesse exato momento, eu quero fazer uma atividade com você. Eu quero fazer uma atividade com você
para você entender o papel que as ideias que você tem sobre você na sua cabeça tem na sua vida, a importância que isso tem na sua vida. Eu quero te ajudar a explorar um pouco os seus sentimentos em relação à criança que você foi algum dia e ajudar a entender o papel que essa criança desempenha na sua vida. Para você entender que muito daquilo, quando eu falo que a identificação cria inconsciência e que a inconsciência cria insatisfação, só para você entender que muitas das coisas que você foi acumulando ao longo do tempo, muitas das coisas que você foi colocando dentro do quarto, muitas dessas coisas são inconscientes. Então eu vou fazer 2 minutinhos, tá? 2 a 5 minutinhos. Eu quero que você faça essa experiência. Isso é transformador. Só que eu preciso que você pegue e que você conecte aqui comigo. Esqueça tudo à sua volta, sossegue um pouco, esqueça comigo, ó. Respira fundo, inspira, expira umas 3 vezes. Depois eu vou abrir os comentários, mas vamos fazer isso. Isso é tremendamente importante para você perceber a profundidade da sua noção de eu. Tente fechar os olhos. Feche os olhos por um momento. Feche os olhos. Fique bem confortável, tá? E eu quero que você pense sobre sua infância. Pense sobre sua infância. Tente lembrar as primeiras memórias que você tem sobre a sua infância. Quando você era bem criança mesmo, 4, 5, 6 anos. Pense sobre isso. Agora tente lembrar de alguns eventos dramáticos. Alguma humilhação, algum sofrimento, algum bullying, alguma atrocidade que você sofreu. Tenta lembrar uma criança, aconteceu alguma coisa com seus pais, com seus irmãos mais velhos, com seus tios, com seu professor. Alguma humilhação, algum sofrimento. O que foi? Escolha um evento. Escolha um evento. O mais dramático. A pior coisa que você consegue lembrar que te aconteceu. A coisa mais marcante. Tente se ver nesse cenário. Tente se imaginar, você está de volta lá. Tente se ver criança. Procure viver as impressões que você sentiu. Agora, vendo-se dentro desse cenário, você está ali, nessa confusão, nesse cenário dramático. Se essa criança que é você, se essa criança pudesse falar, o que ela diria? No meio dessa situação toda, se essa criança pudesse falar, o que ela diria? Agora pense em uma das coisas que essa criança tinha que fazer para sobreviver. Essa criança está ali nessa confusão, o que ela precisa fazer para sobreviver?
E se as pessoas fossem mais compreensivas, mais carinhosas, mais amorosas com essa criança, como ela se sentiria? Ela está procurando amor, ela está procurando carinho, ela está querendo ser mais compreendida. Agora imagine você, criança, diante de você. Lá está a criança e aqui está você. Como ela olha para você? Qual expressão você consegue ver nos olhos dela? Como você se sentiria se nesse momento você colocasse essa criança no colo e apenas a abraçasse, deixando seus braços lhe dizerem que ela está segura, que você está presente agora, que ela pode contar com você, que ela finalmente pode confiar em alguém? Como essa criança se sentiria? Como você se sente? Qual é a relação que existe entre vocês dois? Como é esse abraço? Abre os olhos, volte aqui comigo. Abre os olhos. E aí? Quem quer compartilhar? Escreva aí nos comentários. Essa experiência, ela nos diz muito sobre o modo como nós vivemos, o modo como nós crescemos, as coisas que nós trazemos conosco. Mas existe uma maneira da gente superar tudo isso. Existe uma maneira da gente transcender tudo isso. Existe uma maneira de nós voltarmos para a essência, de nós voltarmos para aquilo que existe em nós e que nunca foi abusado, aquilo que existe em nós que é sagrado. E é sobre isso. Alguém está dizendo, me sentia incapaz. Outras pessoas não conseguem nem ter memórias de quando elas eram pequenas. Então, o que que acontece? Amanhã, na nossa aula, hoje foi um diagnóstico para nós olharmos para dentro, para nós compreendermos. Eu quero que você escreva essas 5 palavras. Quero que você escreva essas 5 palavras e que você torne essas palavras objeto de estudo. A essência, a identificação, a inconsciência, a insatisfação e a inveja. Esse é o lado das trevas, é o lado escuro. Existe um outro lado, totalmente oposto, e é sobre isso que nós vamos falar amanhã. É sobre isso que nós vamos falar na aula de amanhã. E ao longo dessas 3 séries, aliás, ao longo dessas 3 aulas dessa série,
você vai voltar a se amar. Você vai voltar a se descobrir. Você vai parar de não acreditar em você. Você vai parar de não ter fé. Você vai parar de pensar que você é incapaz. Você vai fazer as pazes com a vida. E você vai permitir que a vida passe a se manifestar através de você. E você vai viver a vida, deixar a vida viver através de você. Essa é a maior transformação que você pode desejar na vida. A vida é bela. Você precisa voltar a amar a vida, viver a vida com intensidade. Você precisa parar de não se amar. Você precisa parar de não se respeitar. Você precisa parar de não se admirar. Eu vou... 2 avisos. Entre no grupo de WhatsApp para receber as atividades de implementação. Existe uma atividade que eu quero que você faça, ela é importante para a aula de amanhã. São 3 páginas, imprima essas páginas, faça essa atividade, venha com essa atividade feita. E essa, a única forma de mandar isso para você é através dos grupos de WhatsApp. Então, o que você faz? Você vai lá no link da bio, na minha bio tem um link azul, você clica lá naquele link e você já cai no grupo de WhatsApp. Entre no grupo de WhatsApp e baixe essa atividade. E também amanhã, às 15 horas, vou liberar o mapa mental dessa aula, para você guardar, para você estudar, para você ter isso, tá bom? E amanhã, às 20 horas e 45 minutos, nós vamos para o segundo round, tá bom? Hoje nós aprofundamos um pouco essa questão de você entender, de você fazer o diagnóstico. Amanhã nós vamos olhar a realidade possível. E na terça-feira nós vamos fechar o círculo, tá bom? Forte abraço, tamo junto, até amanhã. Vai lá no meu feed, eu vou ficar lá uns 30 minutos, 45 minutos. Eu quero saber, na postagem da live tem a frase do dia, e compartilhe. Chame mais pessoas, se isso é interessante para você. Chame mais pessoas, semeie, plante. É dando que se recebe. Mas eu vou estar lá comentando o post e eu quero saber o que você tirou dessa live, para já preparar uma aula ainda melhor para amanhã e para quinta-feira. Tamo junto, um forte abraço.